Chapado Crítico, Predador, cena 1, take 1. Predador 2, parceiro. Tô brincando, não tem como se confundir. Cara, nem tem esse vídeo do Predador 1, só pode ser esse. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Chapado Crítico. E hoje, né mesmo, é um daqueles programas, galera, que a gente adentra, certo, o mundo cinematográfico dos anos 80, anos 90, né mesmo, tudo condensado. Eu costumo chamar de anos 80, né mesmo? E aqui a gente revisita vários clássicos, certo, analisando eles de cabo a rabo através da minha ótica, né mesmo, que na maioria das vezes, felizmente, né mesmo? Infelizmente, para alguma galera, eu acerto, né mesmo? E hoje a gente vai revisitar mais um clássico, talvez injustiçado, talvez o maior clássico de todos os tempos, né mesmo? Certo? Predador 2. Não é um. Um todo mundo sabe que é irado, mas o 2 também é irado e recebeu muito pouco amor, né mesmo? Esse filme Predador 2, na minha opinião, ele elevou a barra do primeiro filme, certo? Ele é direto, bruto, ele não tem barriga, ele é rápido, ele é clichê do jeito mais positivo possível, não é mesmo? Ele faz tudo que todo mundo queria, ele ainda transporta o predador para um ambiente urbano, a cidade, certo? Que é o que todo mundo, na minha opinião, queria ver, e não mais uma selva chata, mais uma floresta ridícula. Bem-vindo, certo, a Los Angeles de 1997, onde o mundo, certo, é um caos infestado de traficantes, metade haitiano e metade jamaicano, certo, cheirador de cocaína, e todos os policiais ou são totalmente incompetentes, esponja de bala, ou são kamikazes, destemidos, né mesmo, que se metem em situações de vida ou morte sem nenhum amor pela própria vida. Porra, ser policial nessa época é que era maneiro, né mesmo? Os policiais faziam qualquer coisa pra ajudar, né mesmo? Não tinham nenhum amor à própria vida, desde que fosse pra salvar alguém, certo? Eles botavam tudo em risco, né mesmo? E hoje em dia os policiais, tudo em risco, né mesmo? Pra tirar o dinheiro dos pobres, galera. Protagonizado esse filme, certo, por Danny Glover, I'm Too Old for This Shit. Já pode morrer totalmente feliz, porque ele participou dos maiores clássicos da época dele, né mesmo? Predador 2 e Murtaugh, certo? Do Máquina Mortífera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milhões, não é mesmo? Certo? Mas ele já pode morrer feliz. O filme já começa meio que botando pra fuder, né mesmo? Num tiroteio, numa tarde caótica, certo? No meio do Rio de Janeiro. Não é exatamente o Rio de Janeiro, mas é Los Angeles, né mesmo? Que no filme poderia enganar qualquer um, como sendo Rio de Janeiro também, né mesmo? Não tem diferença. Todos esses filmes dos anos 90, 80, de policial, parece o Rio de Janeiro numa tarde qualquer. Calor insuportável, né mesmo? Que é quando o predador em todos esses filmes... talvez eu esteja cheirando cocaína também, galera. É o que as pessoas estão falando, não é mesmo? Eu já parei com essa vida, galera, certo? É porque esse tempo de São Paulo é um saco, meu nariz escorre, não é mesmo? Tem esses haitianos, não é mesmo? Um calor insuportável que é quando o predador gosta de sair para caçar, não é mesmo? E hoje em dia ele seria considerado a favor do aquecimento global, não é mesmo? Talvez ele fosse cancelado hoje em dia porque ele só gosta do calor extremo, não é mesmo? Nem ia ser cancelado por matar milhares de pessoas, mas sim por ser negacionista ou qualquer palhaçada, né mesmo, de hoje em dia. E aí surgem, né mesmo, é o Danny Glover, que é o policial, e a patota dele, que são os parceiros dele, né mesmo? Que são sempre, os principais são sempre os policiais mais maneiros da força, né mesmo? Eles usam as armas que eles querem, eles têm as roupas que eles querem, eles não precisam usar uniforme policial escroto, eles têm acesso a um arsenal particular no porta-mala do carro, não é mesmo? Que é sempre umas armas com mira laser, escopeta, foda-se, eles podem fazer o que eles quiserem. E não precisam se vestir com um uniformezinho, não, eles podem simplesmente usar roupa civil com aquele colar maneiro, não é mesmo? Com distintivo. Certo? Quando eu via isso, eu falava, é por isso. Eu quero ser um policial para ser esse cara, não é mesmo? E aí depois eu vi como é que era a polícia de verdade no Brasil. Eu falei, não, não é para mim não, foda-se. Eu não quero não, nem é maneiro. E esses policiais nesses filmes sempre tinham um nome maneiro, né? Um se chamava McLean, o outro chamava Stallone Cobra, o outro chamava Juiz Dredd, um é Robocop, certo? E aqui a gente tem o quê? Cabo Josias, Oficial Clóvis. Não dá, né? Pra receber ordem ou impor respeito com esses nomes, muda. Pra oficial, Axel Foley, talvez, hein? E aí sempre quando você for numa batida, liga o rádio,
uma música maneira, pam, 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 param, pam, pam, pam. Aí você nunca vai dar uma batida triste. E aí tá rolando esse tiroteio, né mesmo? O filme já começa, tá rolando esse tiroteio na rua, um caos, os haitianos atirando, ou jamaicanos, atirando num tiroteio, chega o Danny Glover, né, bombando, tá um caos com um carro de polícia, aí ele, brother, ele fala, foda-se, né mesmo? Não tenho amor nenhum à minha própria vida, eu não tenho mais nada, eu sou um policial. E aí ele pega o carro dele, enfia com tudo no meio do tiroteio, saindo, ele arromba, ele dá ré no carro, destrói a porta do carro, né mesmo, e sai atirando em cima desses vagabundos todos, né mesmo? E entra fazendo a lei, meu irmão. Parece até que esses personagens tinham certeza, né mesmo, que eles não poderiam morrer em 5 minutos de filme, né mesmo? Então eles se comportam do jeito que eles querem. E ele já chega, né, sendo massacrado pelos verdadeiros vilões desse filme, né mesmo? Não é nem o Predador, nem os haitianos, nem os jamaicanos, né? Que é a imprensa, certo? A imprensa songa, monga dos anos 90, né mesmo? Certo? Que sempre são os vilões questionando por que vocês estão usando essa brutalidade policial, sendo que tá uma guerra acontecendo, não é mesmo? Uma guerra digna de intervenção militar. Eu vou te falar os grandes vilões desses filmes do passado, né? Psiquiatra e imprensa. Que ano que a gente tá? Pouca coisa mudou. A única coisa que mudou foi que eles não falam, que eles não são mais tão retratados como lixo da sociedade, né? Como eram no passado. No passado, pelo menos, era honesto. Hoje em dia é meio disfarçado. Mas vocês não me enganam, não. E ao mesmo tempo, certo, que a gente está vendo que o Danny Glover está fazendo isso, a gente também já vê a visão do predador, né? Observando tudo com aquela visão meio de calor, borrada, que faz você se perguntar, puta, como é que o cara consegue lutar enxergando essas coisas desse jeito, tudo borrado, meio vermelho, né? E ele luta bem pra caralho. Ele parece a visão de um cachorro com Alzheimer. Não é mesmo? Sem cor, toda destruída. E você fala, como é que o cara consegue lutar? Mas ele consegue. Ele também sempre tenta, não é mesmo? Aprender o predador, o dialeto local. Quer dizer, o predador é tipo esses gringos, não é mesmo? Que vêm aqui pro Brasil e só aprendem bunda, samba, e não conseguem falar não é mesmo? Au, au, au. Certo? Qual é o problema se você falar não? Você não consegue reproduzir um som que você acabou de ouvir? Jau, jau. Não, dá o fora do meu país. Devia ser assim na alfândega. Fala aí, chão. Tchau. Pode voltar. Dá meia volta agora. Vaza! É mesmo, eles são tão avançados, né? Não conseguem aprender uma frase inteira? E aí o Danny Glover, né mesmo, ele mata uns 5 caras, né mesmo, certo? Sem nenhum remorso. Ninguém, essa galera, esses policiais dessa época, eles matam igual água. Eles matam igual eles bebem água. Comem tic-tac. E eles vão pra casa depois e dormem tranquilamente. Eles não sentem nenhum remorso, eles deram um tiro na cara de 5 pessoas num dia, certo? E nada, eles vão na cafeteria, tomam um café, pra eles nada, eles não precisam ir em nenhum analista, eles não precisam de nada. Não tem nenhum trauma residual, deixa isso pra geração Z. E aí ele segue, certo, esse último haitiano no prédio, até o topo do prédio, aí o cara fica meio, não é mesmo? Tipo, tem uma confrontação, larga a arma, ele tá meio na beirada do prédio, né? E a gente vê, o haitiano fica meio, haitiano ou jamaicano, não sei. Aí ele fica meio bolado, né mesmo? Certo que ele vê o predador naquela camuflagem, meio escrota, que vamos ser honestos, galera, qualquer um enxerga ele. Ele tá achando que ele tá escondido, mas ele não tá, dá pra ver a silhueta. Ele não tá camuflado, tá bom? Dá pra ver ele em cima. Todo mundo vê, toda hora, né mesmo? O predador acho que tá bombando, hiper camuflado, né mesmo? Mas aí o cara, o haitiano, vê meio que a silhueta do predador e fala és um diablo! Ou qualquer coisa. Aí o Danny Glover dá mais 6 tiros na cara dele. Ele cai de cima do prédio, né mesmo? E ele meio que vê, fica procurando o predador, certo? E não acha. E aí todos os policiais investigando o lugar, né mesmo? Veio uma chacina incrível. Ele e o Danny Glover, depois do cara ter caído do prédio, eles começam a investigar o lugar. É uma chacina impossível de ter sido feita por nenhum ser humano. Mas, naturalmente, eles já atribuem. Isso deve ser obra dos jamaicanos. Eu já falo isso aqui, esse cara pendurado do prédio, essa cabeça que só pode ser o Jamaica. Aí logo depois, né mesmo, chega uma facção do governo, daqueles Men in Black engravatados, né mesmo? Liderada, porra galera, liderada pelo segundo Nick Nolte dos anos 90, né mesmo, certo? Ele chega, já mencionei que tem 3, né? Esse é o segundo, certo? Que meio que enlouqueceu, infelizmente, mas nesse filme ele ainda estava são o suficiente para trabalhar. Né mesmo? Ele chega e eles começam a querer encobrir tudo que tá rolando, eles não são honestos. Tipo a equipe que chegou aqui no Brasil para esconder tudo do ET de Varginha, eles são esses caras, só que nesse filme.
Tudo nessa Los Angeles, nessa realidade, parece um inferno. O calor é insuportável, todo mundo tá sempre suado, não é mesmo? Todo mundo se trata igual um filho da puta, um cuzão, todo mundo só se xinga, é assédio pra cima e pra baixo, não é mesmo? Nada funciona, é como se fosse exatamente, quase, eu não consigo ressaltar isso o suficiente, mas vai no Rio hoje, viaja pra lá e fala, eu vou prestar um BO, é mesmo? Eu mesmo, uma vez eu fui fazer um BO na delegacia, lá no Rio, o cara pra mim, esse cara, eu sempre rio desse cara, eu falando com um delegado, ele, desculpa, eu não consigo anotar aqui, você me mata de rir, cara. Minha mãe podia estar morta, eu podia estar prestando qualquer queixa. Esse cara tava rindo, não é mesmo? É lá, exatamente isso. E a delegacia de polícia, onde o Danny Glover trabalha nesse filme, é 30 mil vezes pior do que a delegacia do Robocop. Você lembra do Robocop? Era horrível. Imagina a do Robocop ao cubo. É essa do Danny Glover. Péssima. E aí, logo nessa delegacia, quando ele chega, a gente é introduzido ao novato chato da época, não é mesmo? Que é aquele ator Bill Paxton, que ele interpretava um chato militar no Aliens 2, O Resgate, e aqui ele interpreta o mesmo personagem, só que no filme do Predador, não é mesmo? E numa delegacia de polícia, mas são essencialmente o mesmo personagem, um que já teria sido processado hoje em dia por todos os tipos de assédio possível, e essa delegacia hoje em dia já teria sido fechada por ser um ambiente tóxico de trabalho, não é mesmo? A gente é introduzido a essa delegacia de polícia, não é mesmo? Danny Glover é ao mesmo tempo o pior oficial e o melhor, não é mesmo? Porque ele só faz merda, mas ele ainda faz o trabalho perfeito, certo? E aí a gente pula pros jamaicanos. Tem um casal transando loucamente, jamais anos 90, né? Peito e bunda e Xana, a Vera, nesse filme, certo? Eles matam esse casal que tá transando, né mesmo? Num ritual voodoo, meio racista até, não é mesmo? Será? Eles fariam esse ritual mesmo? Será que o diretor pesquisou essas coisas, certo? E aí também entra a melhor coisa desses filmes, não é mesmo? Nudez gratuita, certo? Seios, bunda, tem até um pouco do pau do cara, não é mesmo? Que isso é ruim. A gente poderia revisitar isso e cortar essa parte, não é mesmo? E a mulher também pelada o tempo inteiro, desnecessariamente, certo? Só que aí entra alguém pior do que esses haitianos ou jamaicanos, certo? E começa a matar todos eles. E aí o predador entra pelo teto, certo? Matando todo mundo, estrondando com as armas mais iradas, certo? Que a gente poderia ver nessa época, que é aquela rede que ele manda num dos caras lá, e é uma rede que vai apertando e aí o cara é fatiado no meio. Ele também tem um arpão super irado, certo? Que ele taca nas pessoas. Tem aquela arma laser dos 3 pontos, que eu não entendo porque as pessoas ficam, né? Aparece na testa ou no peito. E 3 pontos. O que você acha que é? Por que você não pula logo? Não é mesmo? Eles ficam lá esperando e ele atira, não é mesmo? E aquela, porra, mais clássica, aquela serra elétrica meio circular, certo? Que ele tinha na mão. Aliás, eu tinha uma réplica, não é mesmo? Dessa serra elétrica. Ela só não cortava, infelizmente, de verdade, mas era bem parecida. Depois dessa chacina, né, o Danny Glover chega com a turma dele, né, mesmo, para investigar esse local. Aí ele dá de cara com um monte de gente pendurada de cabeça para baixo, parte de corpo para cima e para baixo, umas armas estranhas, né, mesmo? Eles veem isso tudo, eles nem... Isso é só mais uma terça-feira para eles. Eles veem essas cenas horrorosas e eles falam, isso aí é normal, deve ter sido jamaicano. Isso é típico de um haitiano pendurar a gente de cabeça para baixo e ter essas armas. E eles não dão nada por isso. Aí quem chega nessa cena do crime também, enquanto eles estão investigando, é o Nick Nolte, número 2, não é mesmo? E aí eles meio que brigam um pouco, mas logo depois eles se reconciliam pelo amor em comum deles ao ódio à imprensa, não é mesmo? Tem um vagabundo da imprensa filmando essa cena e os dois mandam ele se fuder e retiram ele de lugar, né, de lá. E aí o Danny Boy, que é o parceiro, né mesmo, do Danny Glover, né mesmo? Eu tô usando, ele tem outro nome, né, o oficial, só que eu não me lembro, não é muito importante. É o Danny Glover, né mesmo? Que poderia aí ser uma variante muito bem do mais hardcore, né mesmo? Do policial Murtaugh. Eles não são muito diferentes. Eles poderiam até ser o mesmo personagem mesmo. Aí o Danny Boy vai investigar, certo? Logo depois, quando esvaziou o lugar, ele vai investigar o mesmo lugar. Acaba sendo morto também pelo predador, né? Que tem um fetiche bizarro, mais latente nesse filme, de matar as pessoas e pendurar elas de cabeça para baixo, né? Por que ele tem que sempre pendurar todo mundo de cabeça para baixo? Isso não é explicado no filme, não é mesmo? Todo mundo que ele pendura, ele tem tempo
jogar uma corda e pendurar a pessoa. Mesmo se for um segundo, tá todo mundo de cabeça para baixo. E agora tudo isso é pessoal, não é mesmo? Pro policial Danny Glover, já que o parceiro dele morreu, Danny Boy. E o Danny Glover é o típico policial dessa época, né mesmo? Com 100 mil queixas de agressão, 1000 queixas de comportamento horrível, 100 milhões de danos à propriedade alheia, mas ao mesmo tempo ele continua sem explicação nenhuma, contratado, ele nunca é demitido e ele é um melhor policial, não tem ninguém melhor que ele. Mas e as 1000 denúncias? Manda esse cara pro trás. Ele é o único que pode resolver, certo? E aí eles investigam essas armas bizarras que é tipo um... Olha, caramba, é tipo isso que tá preso, tipo essa garrinha aqui que tá presa numa parede, eles investigam, ele pega, leva para um laboratório, e aí usando a maravilhosa tecnologia dos anos 90, não é mesmo? Que é melhor até que a tecnologia de hoje. Você pega a tecnologia dos anos 90 desse filme e pode tudo, certo? E eles descobrem que essa arma é meio de outro planeta, não existe aqui, ou qualquer besteira dessas, não é mesmo? Em meia hora eles conseguem já, uma coisa que demora 3 anos para acontecer hoje. Em meia hora ele leva para a polícia forense, isso aqui não é desse mundo. Aí o Danny Glover investigando, continuando investigando o caso e agora levando um pouco mais pro lado pessoal, não é mesmo? Vai falar com o líder dos jamaicanos, porque para um carro, não é mesmo? Lá, e aí ele... Pra mim, parecia mais um pretexto pra ele fumar um beck. Eles estão todos fumando um baseado gigante, não é mesmo? Ele entra no carro, certo? Pra fumar um com eles e investigar o crime. Aí ele vai falar com um chefão, certo? E aí esse chefão dos jamaicanos diz que não é culpa dele e é um demônio invencível que tá solta, né, pela cidade, matando todo mundo e vai matar todo mundo, certo? E não tem o que ele fazer. E aí, logo depois, esse chefão jamaicano é morto pelo próprio predador, né? Deve ser, porque se você observar no filme, esse chefão trabalha sozinho num beco imundo, no meio da rua, sem nenhum capanga, do lado de 1000 latas de lixo, vestindo uma roupa que parece que ele acabou de gravar um clipe do Milli Vanilli ou sei lá o que, entendeu? Parada totalmente fora da realidade. E aí a gente vê logo nessa sequência, né, quando ele mata esse jamaicano, ele vai e constrói, né, mesmo, um troféu, certo? Com a cabeça dele ali. Eu queria ter uma cabeça que não tem, né? Vou usar isso aqui. Ele vai, limpa, certo? E aí tem um troféu lindo que é o crânio, certo? Que ele sempre guarda, né, o predador, ele sempre guarda um troféu, não é mesmo? E ele faz isso, guarda esse troféu. E eu vou te dizer, o design do predador nesse filme tá, porra, top de linha, né? Um ator de 2 metros de altura, usando uma roupa opressiva. Deve estar morto hoje em dia, não é mesmo? Só a quantidade de tóxico que devia ter nesse látex que eles tinham obrigado a passar 24 horas por dia. E não tem computação gráfica. Tudo só no jeito de filmar, certo? E nas sombras, você acredita 1000% e segura até hoje. Eu acabei de ver o filme outro dia, certo? E também ó, a atuação do Danny Glover nesse filme é 10 de 10. E aí o oficial Murtaugh 2.0, né mesmo, vai no cemitério visitar o túmulo do Danny Boy, né mesmo, certo? Que, aliás, é um modelo de cemitério que eu sempre achei que devia ter aqui no Brasil e não tem. Esses modelos de cemitério meio americano, que é um campo verde, né mesmo, pacífico, só com umas lápides maneiras, você passeia, deixa umas flores, e não são esses cemitérios que eu já vi aqui no Brasil, opressivos, né mesmo? São 1000 casinhas, uma empilhada em cima da outra, né mesmo? É puro concreto, não dá nem pra você andar. Por que um cadáver precisa estar dentro de uma casa? E aí tem uma faxineira limpando, não faz o mínimo sentido. Por que não pode ser aquele tipo de cemitério, certo? Um campo maneiro, não é mesmo? Você põe uma flor, pá... E aí, nesse cemitério, tem um encontro em um dos momentos mais emblemáticos. Tem uma criança idiota, não é mesmo? No cemitério brincando, de dar tiro. Por que a mãe permitiu isso, não é mesmo? Num cemitério, e aí fica uma criança desfilando com uma arma, não é mesmo? Aí beleza, aí ele vê, o predador tá lá também, e aí ele observa o garoto falando "Want some candy?" E aí essa é a frase que o predador se fixa, não é mesmo? Ele pega pra ele, pra assustar as pessoas, não é mesmo? Ele até repete naquela voz meio metálica, não é mesmo? Que ficou um dos momentos mais emblemáticos do filme. Ele acha que ele vê o predador, o Danny Glover, no cemitério, não é mesmo? E aí o predador, "Want some candy?" Quem não lembra dessa frase, né? Eu repito até hoje. Want some candy? E aí ele fica meio bolado, né? Assim, caralho, quem falou isso? Quem falou? Talvez seja essa silhueta totalmente destacada no meio ambiente, não é mesmo?
que é o predador camuflado, né, na sua cabeça. Daí a gente pula, né, mesmo, para outra sequência desse cemitério, outra sequência de ação super bombástica e meio engraçada também, né, que tá aquele o policial, doutor Assédio, né, mesmo, e a Latina estão no metrô, tem uma daquela das gangues, né, mesmo, com aquelas roupas bem ridículas, certo, dos anos 90, que caracterizam que essa galera só pode estar numa gangue, né, mesmo. E aí eles chegam querendo assaltar todo mundo no metrô, e aí todo mundo no metrô também tem uma arma, tá todo mundo... Eles tiram uma arma, todo mundo no metrô tira outra arma, não é mesmo? O predador entra arrombando esse metrô, certo? Ele entra arrombando mesmo, não é mesmo? Por cima do metrô. Pra gravar essas cenas deve ter sido uma dificuldade, não é mesmo? E aí ele mata todo mundo no metrô, menos até o Zé Comédia, não é mesmo? Bill Paxton, ele mata ele. Ele só não mata a latina, não é mesmo? A mulher latina que deu um soco no saco dele. As pessoas se comportavam assim nessa época, galera. E hoje em dia não, é tudo trauma. Então, ele deu um soco, eles estavam lá rindo no metrô. Pena que morreram na sequência, né? Menos ela, que ela estava grávida. E aí o predador tem alguns códigos de honra, não é mesmo? Ele não vai matar alguém que tá gerando... Ele é anti-aborto, galera! Ele é anti-aborto, mas... Cara, aquecimento global, anti-aborto, hein? Super cancelável você, hein, predador? Lembrando que essa sequência do metrô segura até hoje, hein? Na fuderabilidade, certo? Que é um termo que eu uso para classificar coisas que são fodas. Danny Glover começa a investigar o metrô, ele entra, né, onde acabou de acontecer essa chacina, né, ele chega lá pra investigar, certo? E aí ele começa a andar um pouco pra dentro do metrô e ele vê, ele flagra na hora, o predador terminando de arrancar a cabeça do Bill Paxton lá e sair a medula espinhal, certo? Ele fala, foda-se, eu vou atrás desse filho da puta sozinho, meu irmão. Eu não vou pedir apoio, eu não vou pedir nada. Eu acabei de ver um gigante arrancar a cabeça na mão de uma pessoa. Ele fala, foda-se, eu vou começar a perseguir esse vagabundo pela cidade inteira. E esse é o tipo de policial que a gente queria ver hoje em dia, não é mesmo? E ainda saindo, o predador pula pra fora do metrô, não é mesmo? E aí o Danny Glover tá saindo atrás dele e aí ele ainda dá um soco na cara de um repórter. No meio disso, ele ainda tem tempo, ele tá chocado com o que ele acabou de ver. Só que ele ainda tem tempo de dar um soco na cara de um repórter meio Gil Gomes com Datena, chato pra caralho, não é mesmo? Certo? Que tá sempre pior lugar o tempo inteiro, ele dá logo um jab. Tudo nesse filme é pra agradar todo mundo, não é mesmo, cara? É como todo mundo queria se comportar na vida real, não é mesmo? Esses policiais, eles são personificação do que a gente queria ser. E aí ele tá, né, perseguindo o predador e coincidentemente, certo, ele dá de cara com aquele grupo do governo liderado por Nick Nolte, número 2, não é mesmo? E eles explicam pra ele tudo sobre o predador, não é mesmo? E aí eles têm armas avançadas, eles têm roupas maneiras, eles admiram o bicho, eles querem capturar o bicho, certo? Eles não querem matar. Esse bicho vai ser muito benéfico pra gente aprender mais sobre armas, sobre coisas, e todo mundo sabe, né mesmo, que esse tipo de comportamento é código nesses filmes pra toda essa galera vai morrer em breve. Eles são uns Zé Ruela, e a gente já sabe, né? E aí não dá outra, né mesmo? Eles encurralam, eles conseguem encurralar o predador, certo? Num prédio, num armazém bizarro que também é um açougue, que o predador vai lá almoçar, não sei, ele vai nesse açougue às vezes comer, eles encurralam ele, né mesmo? E aí começa todo mundo a atacar, mas eles só fazem merda idiota, tipo jogar fumacinha no predador, né mesmo? Pra tentar congelar ele ou qualquer besteira, enquanto ele simultaneamente mata metade da equipe e eles continuam jogando fumaça. Aí você pensa, mata logo toda essa galera, não é mesmo? Essa galera merece morrer mesmo. E essa é uma das sequências também mais fodas desse filme, não é mesmo? Eles matam todos os caras, né? E o Danny Glover fala, sai. Ele tá meio vendo tudo, certo? No furgão dos caras. Ele sai lá, fala, porra, eu tenho que ajudar esses filha da puta idiota, não é mesmo? Certo? Aí ele sai, ele pega um arsenal, não é mesmo? Típico daqueles atirador de colégio americano, que por algum motivo ele guarda tudo no porta-mala, não é mesmo? Ele precisa de todas essas armas o tempo inteiro. Aí ele vai, leva todas essas armas e começa um tiroteio, não é mesmo? Uma porradaria com um predador no meio dessas carnes balançando, não é mesmo? Ele dá uns 6 ou 4 tiros de escopeta e aí sai um sangue meio verde, né, do predador. E a gente nunca tinha visto um confronto assim meio bizarro. Aí na hora que o predador vai matar ele, bum, entra o... Quem não morreu? Nick Nolte, não é mesmo? Ele não morreu e ele chega, cara, vem salvar todo mundo. E é óbvio que ele é partido, ele é decepado no meio. Ele é cortado no meio. Que é até meio mal feito, né? Que ele corta, tem um plano dele cortando, a serra passa por ele, não é mesmo? E aí as pernas caem, né? Ele é partido no meio, aí as pernas, você vê a perna caindo, mas o tronco nem cai. Vê essa parte, meio mal feita, mas tudo bem, é perdoável, certo? E aí ele é partido no meio, e aí ele meio que dá, né, vários tiros no predador, certo? Aí ele cai no chão,
Aí a gente vê aquela cena, né mesmo? O Danny Glover chega perto pra ver se ele ainda tá vivo, dá uma mexidinha, aí ele tira a máscara dele, né mesmo? E aí a gente vê aquela cara meio de Shanna doente, né mesmo? Porque não é uma Shanna saudável, aquilo, quem fala que aquilo não, cheio de dente, né mesmo? Mas tem um pouco de Shanna com muita bomba, vamos dizer assim, né mesmo? Talvez. Criou uns dentes. Já vi umas histórias. Certo, mas aí ele vê aquela cara do predador, né mesmo? Horrenda, e ele fala, "You're one ugly." E aí é cortado porque o predador acorda bolado. Eu vou dizer, se o filme terminasse aí nesse momento, ele já seria foda, certo? Ele já seria um curta irado, melhor do que 90% do que o Predador já fez na carreira inteira dele, não é mesmo, certo? Mas o filme ainda continua mais bombástico ainda. E aí o Danny Glover começa a perseguir o Predador, meio começa a fugir, o Danny Glover começa a perseguir ele, não é mesmo? Pela cidade, os dois estão em cima de um prédio. E aí o Predador vai e cai do prédio, não é mesmo? E fica meio que pendurado, certo? O Danny Glover se pendura com ele, e ele fica segurando o braço do Danny Glover sem cair do prédio, não é mesmo? E aí o Predador faz aquele negócio que é meio repreensível, não é mesmo? Que ele faz quase em todo filme. Dá qualquer merdinha e ele quer se matar. Qualquer merda que dá, ele já fala, vou acionar a bomba e acaba. Pra mim já deu, galera. Qualquer revés, ele fala, não, pra mim é hora da bomba, certo? E ele quer se matar. E aí o Danny Glover, sendo um jogo rápido, né mesmo? Ele percebe que aquilo no pulso dele é uma bomba, pendurado no prédio. Aí ele pega aquela serra elétrica, né? Que por algum motivo ele sabe como usar. Mas tudo bem, deve ser instintivo, né? Você só aperta e ele funciona. E aí ele decepa a mão do predador fora, né mesmo? Aí ele cai, o predador sai caindo. Porra, toda essa parte até o final, que já tá perto, aliás, né? Que não é um filme muito longo. Toda essa parte é irada demais, cara. A gente nunca tinha visto uma parada dessa, certo? Um policial correndo atrás do predador no meio da cidade. O predador sempre ficou confinado a essas florestas meio chatas, não é mesmo? E aqui não, toda a pressão e super maneiro, bem feito, e segura até hoje, galera. E aí ele cai num prédio, não é mesmo? Ele cai num apartamento de uma senhora, alguma merda, de um casal de velho, não é mesmo? E ele cai, certo, nesse apartamento e a gente já vê uma parada bem irada. E o Danny Glover, ao mesmo tempo, tá tentando ir pro apartamento onde o predador caiu. E aí ele tem que deslizar por um cano e tá super alto, né? Isso dá tempo do predador fazer uma parada maneira que a gente não tinha visto antes também, certo? E é bem maneiro e tudo com efeito prático. Ele tem que estancar o sangramento da mão dele, que foi decepada, e tapar os vários tiros que ele levou, não é mesmo? E aí ele quebra um vidro, certo, do espelho do banheiro, não é mesmo? E aí ele joga umas paradas, ele tem um kit, uma nécessaire que ele leva, não é mesmo? Cheio de primeiros socorros, maquiagem, alguma coisa assim, não é mesmo? E ele abre a nécessaire dele, ele mistura o vidro com uma parada alienígena, não é mesmo? E aí ele enfia na mão, estanca o sangramento, ele dá um grito bizarro, né mesmo? Que acorda a velha que tá dormindo lá. Certo? E aí ele também usa nos buracos de tiro e trava tudo, né mesmo? Certo? E aí o Danny Glover vem e o predador acaba de se curar e sai estrondando, ele arromba a porta, né mesmo? Desse apartamento e sai do prédio correndo, né mesmo? E aí a velha fica meio assustada. Aí o Danny Glover também, ele entra nesse apartamento da velha, correndo atrás do predador, não é mesmo? E aí a velha fica mais chocada em ver o Danny Glover do que o próprio predador. Basta você ver no filme. Ela toma um susto bem maior vendo o Danny Glover, não é mesmo? Do que o próprio predador. Racist! Aí eles estão correndo um atrás do outro por esse prédio, não é mesmo? Aleatório, que ele acabou de cair, certo? E aí, brother, aí o predador desce pelo poço do elevador, aí o Danny Glover vai atrás dele no poço de elevador, certo? Aí ele cai desse poço de elevador num prédio aleatório, que ele entrou por acidente, e aí ele cai nesse poço do elevador que leva justamente, que tá onde a nave do predador está estacionada quase do lado. Um prédio qualquer e a nave já está bem lá embaixo. Mas tudo bem, a gente perdoa, né? Essas pequenas falhas, certo? Porque o filme no contexto geral é maravilhoso. Danny Glover vai seguindo o predador e a gente passa, porra, pela nave do predador, totalmente tirada, né? Parece meio egípcia, né? Com umas paradas na parede, uns escritos, umas tatuagens, umas coisas escritas, né mesmo? E aí, galera, porra, ele vai pesquisando, ele vai indo atrás do predador, procurando na nave, né? Olha esse momento, cara, numa época em que nem se pensava em universo compartilhado, em Easter stupid fucking eggs,
e toda essa merda que cerca o cinema em fanservice, em o próximo filme, franquia. Tudo bem que esse é uma franquia, mas... E aí o Danny Glover dá de cara com uma sala cheio de troféu, que são os esqueletos de todo mundo que o Predador já matou. E aí no meio desses esqueletos, olha só que genial que tem nesse filme, cara, tem um do Alien, não é mesmo? E aí, pra mim, na minha concepção, essa foi a primeira menção que esses dois ícones, não é mesmo? Do cinema de ficção científica terror, o primeiro sinal que eles convivem no mesmo universo, né? O Danny Glover, e é só uma menção, nada é falado, não tem nada. Ele vê e tem uma caveira do Alien gigante, não é mesmo? Ele só passa o olho e segue em frente. E aí, brother? E aí o Danny Glover se vê, né, numa sala lá com o Predador, certo? E aí ele tem que ir no mão a mão com o Predador, não é mesmo? Que já é uma luta totalmente desleal e impossível dele vencer. Quase como se o Bambam desse nocaute no Popó, não é mesmo? Isso é uma luta impossível. Humor, galera, certo? Referência, né? Mas é quase como se essa luta tivesse sido ao contrário, né? É impossível dele vencer essa luta, né? No mano a mano, só segurando aquela serra elétrica rotativa, não é mesmo? O Predador dá um micro vacilo, não é mesmo? E aí ele enfia aquela serra elétrica na barriga do Predador, não é mesmo? E aí começa a jorrar aquele tripa meio verde do Predador, aquele sangue meio escroto, né mesmo? E aí ele cai, né mesmo? No chão, ele mata o Predador, meio incrédulo, né mesmo? Não acredito. Ninguém também acredita, né? Todo mundo fala, porra, foda, foda. Todo mundo no cinema, caralho. Essa foi a parada mais foda que eu já vi no mundo. E aí ele mata o Predador, ele tá caído no chão, né mesmo? E aí você fala, porra, acabou o filme, né? E aí, galera, chegam mais uns 5, 6 Predadores, né mesmo? Todos hiper fashion, com uma roupa diferente, um usando uma capa vermelha, certo? O outro também uma boina. Eu não sei se ele tá usando boina, né? Mas todos estão um modelo diferente. E o primeiro, né, o que vai... Aí você pensa, logo quando eles aparecem, você fala, fudeu. Porra, ele não mal venceu um, agora ele tá morto. Você já decreta, ele matou. Ele vai morrer, Danny Glover, não é mesmo? Mas aí não. Os Predadores têm um puta código de honra, entendeu? Certo? E aí, principalmente o Predador ancião, que é o que tá usando a capa, não é mesmo? Depois eu aprendi que ele é o Predador ancião. Depois que eu comprei o action figure, e aí tive que vender, e aí eu descobri, ele é um ancião, quando eu tive que fazer o anúncio no Mercado Livre. Certo? Merda. Mas beleza, eu tinha esse. Aí ele é um ancião, né mesmo? Aí ele vai lá na frente do Danny Glover, vem uns 4, né? Você fala, morreu. E aí ele não. Como ele venceu essa luta impossível, eles presenteiam o Danny Glover, certo? Com uma arma maneira, tipo, histórica de 1500, 1600, sei lá. Uma Smith Wesson de 1600, não é mesmo? Antes de Cristo. E aí ele fala, caralho. Aí a gente fala, porra, se ele tem essa arma, eles já estão fazendo essa merda na Terra há milênios, não é mesmo? Certo? E aí é mais uma camada irada adicionada nesse filme, não é mesmo? De canon, não é mesmo? Que é tudo que as pessoas querem hoje em dia, não é mesmo? Esse filme é ultra canon pra mim. E eu não tô falando daquela câmera fotográfica não, hein? Certo, galera? E eu vou te falar, esse filme... E aí os Predadores falam... Aí ele dá essa arma pra ele, e aí o Predador fala, vamos decolar essa merda dessa nave. E a gente vai pro espaço. Se fode aí, malandro. Certo? Vaza, faz o que tu quiser. Aí a nave começa a decolar, né mesmo? E ele ainda tá dentro, ele começa a sair da nave, procurar uma saída, e aí ele cai. Enquanto a nave tá decolando, ele cai por outro buraco, né mesmo? No meio de um deserto, certo? Num deserto não, a 500, 600 metros do prédio onde ele tava, né mesmo? Onde ele caiu com o Predador. E aí a nave vai embora, começa a chegar a polícia, os helicópteros, ele todo sujo, com a arma na mão, ele olha pro espaço. Fim. Não precisa de mais nada. Não tem cena pós-crédito, não tem merda dessa nenhuma, né mesmo? O filme acabou. Cru. Não tem mais nada o que contar, né mesmo? Ele é um policial, todo mundo que ele conhecia morreu e ele venceu o Predador, certo? Até o próximo verão, galera. E se esse não é... Que é mesmo? Se esse não é um filme mais foda de todos os tempos, né mesmo? Eu não sei qual pode ser. Nunca teve um filme tão irado. Eu acho que esse filme não teve todo o amor e o respeito que ele merece. Ele tá no mesmo nível que o 1, só que diferente. Parabéns, todos envolvidos. Eu nem sei quem é o diretor. Algum jamaicano, haitiano, talvez. Não é mesmo?
Vai saber, mas o que importa é que esse é um dos filmes mais fodas de todos os tempos. Se você não concorda com isso, você já enlouqueceu totalmente, não é mesmo? Não só vale um torrent, como vale você assistir e reassistir várias vezes, como eu já fiz. É isso, galera. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Compartilha, dá o like, certo? Comenta se eu tenho total razão ou só um pouco de razão. Valeu, pessoal. E aí o Denis... Should be about us, should be about trust, baby.